Eu sou o Guilherme e eu queria testar antes para ver se vocês conseguem me escutar, se o microfone está funcionando legal. Alguém pode escrever aí no chat só para eu saber se vocês estão conseguindo me escutar? Beleza. Obrigado, Lucas. Então estamos com o microfone funcionando. Obrigado, Michele, Lourdes. Então, enquanto a gente dá mais um tempinho para o pessoal que está chegando, eu vou fazendo algumas apresentações iniciais. Então, para quem está participando pela primeira vez desse evento, esse é um evento mensal promovido pela Fato Consultoria e Sistemas. Então, todo mês a gente promove um webinar de diversos assuntos que a gente escolhe ou assuntos que o público sugere para a gente falar dentro do foco de trabalho da empresa. Então, meu nome é Guilherme Cigueira Simões, eu vou hoje falar sobre o Guia de Prática Ágil. Esse guia é uma publicação feita no passado por duas associações, elaboradas pelo PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, e pelo Agile Alliance. Então, são duas organizações que trabalharam em conjunto para a publicação desse guia. Boa noite, Laudeci. E antes da gente entrar nesse assunto do Guia de Prática Ágil, só dar algumas instruções, algumas orientações aí que podem ser úteis. A nossa primeira sugestão é sempre buscar o uso de alguma conexão de banda larga, porque para não ter nenhuma experiência ruim de o som cortar ou a transmissão se interromper. Tentar se conectar com o celular às vezes dá esse problema. Se você estiver usando um computador, também evite ficar fazendo download ou rodando algum programa que exige muito processamento da máquina, também pode atrapalhar ao assistir o webinar. A sala do webinar, se ela não tiver em português, você pode ajustar isso também na barra de ferramentas superior, colocar lá a bandeirinha do Brasil e vai mudar o idioma para o português. O evento ele tem a duração aproximada de 1 hora, então eu falo mais ou menos 45 minutos, às vezes um pouco mais, mas sempre deixo espaço para perguntas no final. Então, vou passar por todas as perguntas e responder a todas as dúvidas. Não precisa esperar o final da apresentação para fazer as perguntas. Você pode escrever no chat e à medida que eu chegar lá na parte final, eu faço uma passada pelo chat respondendo a todas as perguntas que foram feitas. Para quem tem alguma certificação profissional do PMI, esse evento vale um PDU no programa de manutenção da certificação. A certificação do PMI é mais famosa, é o PMP, que é a certificação de gerente de projetos, mas tem outras também. E a gente vai publicar, esse evento está sendo gravado, e a gente vai publicar a gravação tanto dos slides, o vídeo da apresentação e os slides no nosso site amanhã. Então os slides vão estar publicados no nosso site e o vídeo da gravação a gente vai publicar no nosso canal do YouTube. Então, faço o convite, aqui está o link do canal, para vocês seguirem o canal, porque sempre que a gente publicar algum vídeo nesse canal, vocês recebem a notificação automática. E não são só os webinars que a gente publica nesse canal. Então, a gente está sempre publicando vídeos com temas técnicos, vídeos dos webinars e também de temas técnicos, vídeos mais curtos, abordando algum assunto específico. A gente também está presente nas redes sociais LinkedIn, Facebook e Twitter. Então, se algum de vocês tem alguma dessas redes sociais, pode seguir a Fato também, entrando na página da Fato, no site da Fato, fatocs.com. Você vai ter um link lá para cada rede social, se quiser acessar. A Fato, para quem não conhece, ela é uma empresa
que hoje presta serviços tanto de consultoria e treinamento, principalmente em 3 disciplinas da engenharia de software: medição, estimativas e requisitos. E a nossa missão é ajudar os nossos clientes a planejar e avaliar o desempenho de seus processos de TI para ajudar a alavancar o sucesso do seu negócio. E a gente faz isso com o uso dessas 3 disciplinas que eu falei. A gente tem um portfólio de cursos, né, que está relacionado a essas 3 disciplinas. A gente pode encontrar essa lista de cursos e o detalhe de cada um desses cursos no nosso site, e também um calendário. Esse mês, né, a Fato está completando 20 anos de mercado. A Fato foi fundada em 24 de março de 1998, então esse sábado, né, a gente faz 20 anos, e vocês vão ver no nosso site uma promoção também para os cursos relativos a essa celebração dos 20 anos. Então, todos os cursos têm um desconto considerável e essa promoção vale só por esse mês de março. Ok? Bom, então vamos entrar aí no assunto que a gente programou. Eu vou falar do guia de prática ágil, né? Então, os assuntos que a gente elencou são os assuntos que são abordados no guia. A gente tem um guia, é um livro praticamente 200 páginas, que eu tentei resumir em 1 hora de apresentação, então procurei avaliar o que seria mais relevante de trazer aqui. Vou apresentar como as coisas são descritas nesse guia e tento complementar alguma coisa com uma experiência ou alguma opinião minha, né, experiência pessoal. Então, a gente vai começar explicando o que é o objetivo desse guia, os tipos de ciclo de vida para um projeto, por que isso é relevante, né? É importante entender isso para saber em que contexto, né, o enfoque ágil de projetos é mais adequado. O que caracteriza a mentalidade ágil, o que a gente pode fazer para tentar criar uma cultura ágil dentro da empresa. Vamos citar algumas práticas ágeis bastante comuns em várias equipes ágeis e algumas questões organizacionais que podem, às vezes, serem barreiras para serem vencidas ao se implementar essa cultura ágil, ou questões que têm que ser pensadas para se conseguir fazer essa implementação de maneira mais suave possível. Então, vamos lá. O guia ele foi elaborado e publicado em 2017 pelo PMI e pela Aliança Ágil. São 2 organizações distintas, o PMI, Instituto de Gerenciamento de Projetos, e a Aliança Ágil, né, tem o enfoque de promover a cultura ágil, que se encontraram, né, e decidiram criar esse guia que tem o objetivo de apresentar um enfoque prático para introduzir a agilidade em projetos. E o que é interessante, né, o guia fala dessa agilidade não só para projetos de software. Essa ideia, o termo ágil, né, projetos ágeis, surgiu na indústria de software. E tanto a Aliança Ágil e o PMI perceberam que essa filosofia ágil ela se aplica também a outras indústrias. Então, o que se fala aqui no guia não é nada específico da indústria de software, embora o tema, os termos ágeis, né, projetos ágeis, agilidade, começaram a se difundir dentro da indústria de software. E esse guia, ele tem como público-alvo as equipes que estão num contexto tradicional, né, um pouco confusas, de como fazer uma transição para um enfoque ágil. Então, não é uma publicação para quem já está imerso na cultura ágil, para quem já vive um contexto de projetos ágeis. É uma publicação que busca dar um norte para quem está num contexto tradicional e quer ver o que esse mundo ágil pode trazer de benefícios para a organização, em que situações isso pode acontecer. Então, vamos começar falando de uma coisa aqui
que é importante para contextualizar o enfoque ágil de projetos, né? A gente tem um fenômeno chamado de incerteza nos projetos, e a incerteza provoca um nível de mudança alto nos projetos. Dependendo do nível de incerteza, essa intensidade de mudanças vai ser alta. Então, a incerteza sobre o escopo ou sobre alguma questão técnica que tem que ser resolvida para o desenvolvimento do projeto pode implicar em projetos mais simples ou mais complexos. Então, se a gente fala de um contexto onde os requisitos são estáveis, os requisitos são bem compreendidos, maduros, né? Não existe complexidade técnica para se desenvolver o projeto, falar de desenvolver o projeto no enfoque tradicional não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade e vai funcionar normalmente bem. Agora, a partir do momento que a gente fala de trabalhar um projeto onde o nível de incerteza é alto, por exemplo, eu não tenho ainda estabilidade sobre os requisitos, existe uma incerteza grande sobre o escopo, ou existem elementos técnicos, né, em que eu não tenho segurança ou certeza de que as coisas vão funcionar com o tempo, a gente pode ter dificuldades em conduzir o projeto dentro de uma abordagem tradicional. Então, quanto maior o nível de incerteza, maior a necessidade de você buscar opções para conduzir o projeto, planejar, executar e controlar o projeto de uma maneira um pouco diferente do que se faz tradicionalmente. E por que, né, falar em desenvolver projetos com nível de incerteza alto? A gente vê, né, o avanço que a tecnologia tem dado recentemente, né? A tecnologia tem mudado muito rapidamente a vida de várias pessoas. E existem tecnologias que a gente chama de tecnologias disruptivas. É uma tecnologia que é criada, uma inovação que uma empresa cria e introduz no mercado, que cria um novo mercado e uma nova cadeia de valor, e esse mercado novo quase sempre mata, substitui um mercado existente, algo que já está consolidado, e geralmente isso não demora muito. Então, a gente vê na história recente, né, o surgimento de várias tecnologias disruptivas que acabaram com o mercado de várias empresas. Um exemplo muito comum, né, o mercado de música. Então, a fonte de renda de boa parte de muita gente era a venda de CDs, né? As gravadoras, os artistas e as próprias lojas que vendiam CDs. Então, o mercado naquela época, né, há poucos anos atrás, era disco, era a venda de disco que era o foco principal. Havia a ameaça da pirataria como uma preocupação, mas era um negócio que movia milhões e bilhões, né? E aí entrou o streaming, né? Você poder ouvir música de forma online, através de um aplicativo como o Spotify, por exemplo, né? e outros que precederam o Spotify. Então, hoje, é muito difícil você ver uma loja vendendo CDs, né? Antigamente, poucos anos atrás, você ia num shopping e ia ver várias lojas só vendendo CD. Hoje é difícil ver, e se você vê isso, é uma exceção. Então, o mercado da música teve que mudar e se adaptar e encontrar novas fontes de receitas, porque a cadeia de valor mudou. E muitas empresas morreram nesse processo. Outro exemplo, né, que a gente ouve falar bastante recentemente, a gente vê empresas pequenas, startups, criando produtos inovadores
na área financeira, por exemplo, né, que são as chamadas fintechs, para competir com os bancos, né? Bancos são, em geral, empresas tradicionais, conservadoras, grandes, né? Então, quando que você poderia imaginar que uma empresa, né, nascida de uma ideia, às vezes de garotos da faculdade, poderia ameaçar parte do negócio de um banco? Graças ao uso de uma tecnologia disruptiva, as empresas conseguem competir e ameaçar parte do mercado financeiro de alguns bancos, né? Então, a velocidade para conseguir se adaptar ou provocar uma mudança é chave para uma organização ter sucesso no mercado. A Lourdes comentou aí que travou. Tem alguém mais com problemas? Ou está todo mundo conseguindo me escutar? Só para saber. Ah, beleza. Então foi só um problema local aí, Lourdes. Então, beleza. Normalmente pode ser um problema de rede aí local, tá? Então, a gente pode dizer que existem 4 categorias básicas de ciclo de vida para um projeto. O enfoque tradicional, o ciclo de vida tradicional, ou também chamado preditivo, é um enfoque onde você tem um conjunto de requisitos fixos, né, um escopo fixo definido a priori, e você vai ter um conjunto de atividades ou disciplinas que são executadas todas de uma vez para o projeto todo. Então, por exemplo, você faz todo o trabalho de planejamento do projeto, depois você faz todo o trabalho de construção, depois você faz todo o trabalho de transição. E você faz uma única entrega para o seu projeto, a entrega de todo o produto que estava previsto, né? O objetivo principal desse ciclo de vida, desse tipo de ciclo de vida, é você garantir que o custo, o prazo, né, vão ser cumpridos. Beleza. Se a gente tem um projeto com um nível de incerteza baixo, ok, a gente seguir assim. Só que existem situações onde você tem um projeto, onde o seu escopo não está muito bem maduro, não tem ainda uma estabilidade, você sabe que a coisa vai mudar, você sabe que tem que se aprofundar em algumas questões mais à frente no projeto e por isso você vai descobrir novidades. Então, você vai ter aí a situação onde o escopo é dinâmico. E aí a gente tem outros 3 tipos de ciclo de vida que podem ser aplicados. O ciclo de vida iterativo, onde você tem lá um escopo dinâmico, né, e você repete as atividades ou disciplinas até que aquela entrega ela esteja correta. A gente está falando também de uma entrega única, e o objetivo aqui do processo iterativo é garantir que você está entregando a solução correta, ou o mais correta possível. Na abordagem incremental, você também tem a possibilidade de trabalhar com um escopo dinâmico, só que você vai desenvolver as atividades do projeto não para todo o escopo. Você vai desenvolver as atividades para porções, partes desse escopo. Então você vai trabalhar com incrementos, entregas incrementais sobre o produto, né, que necessita ser desenvolvido. Então a gente vai ter mais de uma entrega e, bom, o guia fala que o objetivo principal desse tipo de ciclo de vida é a velocidade, mas eu vejo que é mais pelo lado de diminuir o risco, uma maneira de diminuir a incerteza e você evitar retrabalho, porque você está, através das entregas incrementais, identificando equívocos, né, de maneira mais cedo. O enfoque ágil é uma combinação do enfoque iterativo e incremental. Então, você tem lá um escopo que a priori não é fixo, você tem
entregas incrementais sobre o produto que vai ser desenvolvido, mas existe uma característica aqui que é um ciclo de entrega curto. Então, na filosofia ágil, a gente tem entregas frequentes e sem demora. Então, a gente fala de ciclos de entregas de algumas semanas. Existem abordagens híbridas, então, várias empresas utilizam um enfoque híbrido. Então, por exemplo, no desenvolvimento de software, né, o processo unificado, muito utilizado alguns anos atrás, ainda em uso por muitas empresas, é um processo iterativo e incremental, que pode também ser adaptado para um enfoque ágil. Mas, na prática, muitas empresas usavam esse processo, apesar de iterativo e incremental, definindo ciclos longos de entrega. Então, cada entrega demorava alguns meses, mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. E isso fere um dos princípios da agilidade, que é ter entregas frequentes, em ciclos curtos. E o objetivo principal é você conseguir entregar valor para o cliente, né, e receber um feedback da sua entrega para efetuar algumas correções, né, se necessário. Então a gente tem, posicionando cada tipo de ciclo de vida, o preditivo é adequado quando a gente está falando aí de pouca perspectiva de mudança e a necessidade de uma única ou de poucas entregas. O iterativo, quando a gente está falando aí de a necessidade de uma entrega única, porém você tem a perspectiva de ter um nível, uma intensidade de mudanças mais alta. O incremental, quando a gente tem a necessidade de várias entregas, mas tem a perspectiva de poucas mudanças, e o ágil é o contexto onde você tem a perspectiva de muitas mudanças ao longo do projeto e a necessidade de várias entregas frequentes com ciclos curtos. O termo projetos ágeis, né, agilidade em projetos, ele começou a ser usado de forma mais intensa a partir da publicação do Manifesto Ágil. Então, em 2001, um grupo de pessoas da área de desenvolvimento de software, né, se reuniu e buscou discutir ideias para buscar novas maneiras de se desenvolver em projetos de software. E eles publicaram esse manifesto, que está disponível aí nesse link, que tem 4 valores e 12 princípios, né, que é o que caracteriza toda a mentalidade ágil. Então, o manifesto, ele fala desses 4 valores, creio que muitos já devem conhecer. Então, indivíduos e interações são mais importantes que processos e ferramentas num projeto. Mais importante é ter o software funcionando do que uma documentação abrangente ou extensa. É mais importante você ter colaboração com o cliente do que ficar negociando o contrato. E mais importante é você conseguir responder à mudança do que ficar preso a um plano. Esses são os valores básicos do manifesto. E existem 12 princípios derivados desses 4 valores. Eu não copiei aqui para não ficar extenso, né? E acho que muitos já conhecem esse manifesto. Porém, o manifesto ele não vai dizer de forma específica nenhuma prática que deve ser adotada durante o desenvolvimento de um projeto. Fala de valores e princípios. Então, uma equipe ágil, ela vai adotar ou vai fazer uso de algumas práticas, e existe aí uma enormidade de práticas que podem ser usadas, práticas ágeis, para ajudar a implementar esses princípios e valores.
Então, por exemplo, falando aí da área de desenvolvimento de software, não existe dentro do Manifesto Ágil que um projeto de software deve seguir, deve ser desenvolvido de acordo com o Scrum, por exemplo, ou o XP. Tem nada disso falando. Mas tanto o XP como o Scrum são práticas ágeis que ajudam a fazer valer alguns princípios e valores da filosofia do Manifesto Ágil. Então, uma equipe dita ágil vai mesclar várias práticas, não somente uma. E o que vai favorecer que uma prática ou outra, né, seja mais usada depende do perfil da equipe, né, do tipo de produto que está sendo desenvolvido, do ambiente, da cultura da organização. Existem práticas ágeis que nasceram derivadas dessa filosofia ágil do manifesto, né, como o XP, o Scrum, que eu falei, e existem práticas que são adotadas por equipes ágeis que já existiam e nasceram antes do manifesto ágil ser publicado. Então, por exemplo, essa figura aqui busca só ilustrar, porque existem muito mais práticas do que está representado na figura. Então, existe um conjuntinho aqui de práticas, né, que foram criadas depois do Manifesto Ágil, tentando implementar essa filosofia ágil, e muitas equipes ágeis usam práticas de outras indústrias, como o Lean e o Kanban, que foram inventadas muito antes do Manifesto Ágil. Então, o Lean, ou manufatura, Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, né, nasceu dentro, ou se popularizou dentro da Toyota, lá no Japão, depois da Segunda Guerra Mundial, anos 50. E o Kanban também foi uma técnica popularizada dentro do processo de manufatura da Toyota, isso lá pelos anos 60. E exatamente, né, por ter feito sucesso, ter funcionado bem na Toyota, isso acabou se popularizando e sendo adotado por outras indústrias. A área de software também se apoiou nessas técnicas e, como elas não são exclusivas, né, da indústria automobilística, onde nasceu, a gente pode falar também que são um exemplo de práticas ágeis e apoiam a implementação desses valores e princípios ágeis. Para quem está num contexto tradicional, né, de projetos, você pensar que de um dia para o outro você vai mudar, né, o enfoque tradicional para o ágil, vou começar o próximo projeto todo dentro da cultura ágil. É muito difícil que isso funcione, né? Porque a cultura demora tempo para ser modificada. Então, eu sou mineiro, né? Então, uma sugestão é você comer pelas beiradas. Então, a transição você busca fazer através do enfoque híbrido. Então, você está na prática, num ciclo de vida tradicional nos projetos, vai acrescentando algumas práticas ágeis, pouco a pouco, ao longo dos projetos, de maneira a ir introduzindo isso nessa cultura. E assim você conseguindo melhorar o alinhamento entre a equipe do projeto e o cliente, a prontidão da equipe para responder às mudanças, né? Porque muita gente da equipe torce o nariz quando sabe que surgiu uma mudança. Tem que fazer uma mudança, né? A gente encara isso como se fosse um problema. Na verdade, dentro da filosofia ágil, a mudança ela tem como papel principal preservar o valor do projeto ou aumentar o valor do projeto. Então, não se olha a mudança como um desperdício ou um retrabalho. A mudança é uma oportunidade de trazer valor para dentro do projeto, né? Ou, às vezes, preservar o valor, porque se o projeto não mudar, ele não vai ter valor ao final. E para criar essa mentalidade, esse ambiente ágil,
né, a gente tem que buscar praticar dentro da organização essa mentalidade, né, começar a pregar os valores e princípios dentro da cultura. Então, por exemplo, um princípio lá do Manifesto Ágil, né, a melhor forma de comunicação entre as pessoas é a comunicação cara a cara. Então, em muitas empresas, eu às vezes vivo isso aqui dentro da minha empresa, né? A pessoa está sentada do seu lado ou está sentada na mesma sala e prefere te mandar um e-mail do que vir falar alguma coisa com você. Então você tem um meio de comunicação que tem muito mais possibilidades de equívocos, de ruídos nessa comunicação, uma comunicação mais lenta, né? E o que poderia ser resolvido numa conversa de 5, 10 minutos, às vezes fica se alongando e problemas se derivam dessa comunicação falha. Então, é uma coisa simples, né? Muito melhor você resolver conversando cara a cara com a pessoa do que ficar numa conversa onde você às vezes escreve algo que a pessoa não interpreta o tom que você escreveu. Isso pode gerar, às vezes, um atrito desnecessário. Só dando um exemplo, né? São 12 princípios, estou falando só de um. Outra coisa importante dentro do ambiente ágil é que você tem os líderes, né, atuando como servidores, ou seja, ele lidera servindo a equipe. O objetivo é focar em compreender e tratar as necessidades da equipe para que cada membro consiga alcançar o desempenho máximo. E nesse processo, o líder, ele delega, ele dá autonomia à equipe. Como é que a gente fala em implementar a cultura ágil na empresa se, por exemplo, a gente percebe que a empresa valoriza ou não se importa, não vê como um problema ter chefes autoritários? Difícil você conseguir que a equipe consiga ter autonomia e buscar o seu desempenho máximo se ela não tem autonomia para decidir, se tudo está preso na decisão do chefe, se não existe discussão sobre alguma questão, vale o que o chefe falar. Então, é uma mudança de mentalidade que é necessária para se falar desenvolver um projeto dentro da cultura ágil. Outra questão, a composição da equipe de um projeto, né? Projetos ágeis são desenvolvidos por equipes pequenas, por gente que está integralmente dedicada ao projeto, não compartilhada ou part-time no projeto. Uma equipe multifuncional, preferencialmente trabalhando de maneira agrupada, ou seja, todo mundo junto, porque se está todo mundo junto, a comunicação flui muito melhor, né? Você tem agilidade no processo. Mas, às vezes, você tem projetos onde a empresa é uma empresa grande, tem presença em várias regiões geográficas, e, às vezes, um projeto precisa ser composto por pessoas de diferentes cidades ou até países, né? Então, você tem que ter a sua equipe capaz de vencer os desafios, né, de lidar com a comunicação com uma equipe distribuída. E uma equipe ágil mescla tanto generalistas e especialistas. E sempre é uma equipe que tem autonomia e é uma equipe que tem capacidade de autogestão. Então, incutir isso na cabeça das pessoas também leva tempo, né? Mudar a atitude para que as pessoas assumam responsabilidade, né? Não basta você delegar, né? Você tem que estimular as pessoas também a assumirem responsabilidades para que a coisa flua. Existem, como eu falei, várias e várias práticas ágeis que ajudam a implementar a filosofia ágil. Então, vou comentar de algumas aqui que são bastante utilizadas pelas equipes ágeis. A primeira delas são as retrospectivas.
que é você discutir sobre o que foi feito no projeto, discutir toda a equipe, permitindo que a equipe possa aprender, adaptar e evoluir seu processo de trabalho, ou seja, melhorar a sua velocidade. Isso pode ser feito tanto ao final de uma entrega, ou depois de algumas semanas, desde a última retrospectiva, ou quando se percebe que o trabalho empacou, não está tendo progresso, não está avançando, ou quando se alcança um marco significativo do projeto. Importante é você ter essas discussões sendo feitas de forma regular pela equipe ao longo do projeto, para que ela possa encontrar maneiras de fazer o trabalho fluir melhor. Outra prática comum, dentro do vocabulário, retrospectiva é o vocabulário que se usa no mundo ágil, né? Dentro do vocabulário de gestão de projetos do PMI, a gente não está falando de nada novo. Retrospectiva é o que o PMI chama de lições aprendidas, né? Só que a gente está falando de retrospectivas sendo feitas de maneira mais frequente, né, e com menos delay ou tempo de espera entre as retrospectivas. Outra prática ágil bastante comum é você chama de preparação do backlog, que nada mais é do que você definir o escopo do seu projeto. Só que diferente de uma abordagem tradicional, onde se busca definir o escopo de forma completa e total de uma vez, dentro da filosofia ágil, o que você busca é definir o escopo de forma ampla, porém não detalhada. Por quê? O que eu preciso é simplesmente, com essa definição ampla do escopo, é conseguir planejar a minha sequência de entregas, quantos ciclos de entregas eu vou fazer, o que eu vou pretender entregar em cada ciclo. Não é necessário aprofundar os requisitos nesse momento, porque eu posso estar desperdiçando tempo. Porque vou detalhar requisitos e lá na frente descobrir que aquele requisito não é mais importante, que ele saiu e entrou outro. Então, perdi só meu tempo com isso. Eu demorei a entregar algo porque eu fiquei detalhando requisitos que às vezes não vão ser nem implementados. É claro que o requisito ele tem que ser refinado em algum momento. Então, é o que a gente chama aí de refinamento do backlog, é algo que é feito o mais próximo possível do momento em que o requisito vai ser implementado. Então, normalmente, próximo ao próximo ciclo. Então, quando você está chegando dentro do próximo ciclo, você vai planejar o próximo ciclo, você vai aprofundar os requisitos que foram priorizados para aquele ciclo de entrega. Outra prática ágil comum são as reuniões diárias, reuniões em pé, onde no máximo 15 minutos se gasta nesse tipo de reunião, e cada membro da equipe, lembrando que são equipes pequenas, então se a gente fala de uma equipe de 20 pessoas, não dá para fazer isso em 15 minutos. Então, equipes ágeis, normalmente de 3 a 6 pessoas, ou 9 no máximo, mas normalmente de 3 a 6 pessoas, onde cada pessoa vai dizer o que ela fez desde a última reunião, o que ela programou completar até a próxima reunião, ou seja, até o dia seguinte, e quais obstáculos que eu estou identificando ou vendo que podem me atrapalhar a completar esse trabalho que eu estou fazendo. A outra prática são as revisões, que é cada entrega que é feita, a gente tem uma revisão da entrega pelo cliente, e isso dá o feedback à equipe para saber se ela está seguindo na direção correta. Essa revisão ela pode gerar assuntos para serem discutidos ali em uma reunião de retrospectiva. Reunião de retrospectiva é reunião interna da equipe. A revisão a gente está falando do cliente avaliando uma entrega que está sendo feita. Todo o planejamento ele é baseado em interações, ciclos curtos de entrega. Não vou planejar o projeto todo de uma vez, eu vou planejar um pouco. Normalmente eu faço esse planejamento mais geral, para definir a rota de desenvolvimento do produto, e
vou planejando em detalhes cada ciclo, à medida que cada ciclo vai sendo terminado. Então a gente planeja um pouco, constrói, entrega. Planeja mais um pouco, constrói, entrega, e nesse processo a gente vai aprendendo de forma que a gente possa planejar melhor e executar melhor as próximas entregas. A ideia é ter um ciclo contínuo que possa fazer o processo melhorar. Implementar a filosofia ágil pode esbarrar em algumas questões organizacionais. A principal delas é você ignorar a cultura, né? Então, essa frase aí do Peter Drucker é bastante ilustrativa, né? Peter Drucker foi um guru da administração moderna e ele falava, né, cultura come a estratégia no café da manhã. O que ele queria dizer com isso? Não adianta a empresa ter a melhor estratégia, a estratégia mais bonita definida, se não considerar a cultura que a empresa tem, né, e como implementar essa estratégia dentro da cultura. Porque a cultura vai sabotar a estratégia, se ela não for levada em conta. Só um exemplo, né? Às vezes uma empresa quer, não, eu quero agora adotar o Scrum para desenvolver os meus projetos de software, né? E com isso eu acho que eu vou ser ágil. Simplesmente mudar uma metodologia e achar que a cultura ágil ela vai surgir automaticamente, não vai funcionar. Então, saber o que precisa ser feito para trabalhar com Scrum não é difícil. Existe aí muito material, muita gente capacitada nisso. Agora, se não houver mudança na cultura, o que vai acontecer? Vamos mudar, às vezes, um método, mas tudo vai continuar sendo feito da mesma forma que era feito antes, né? É uma mudança só para inglês ver, porque a cultura não assimilou a necessidade dessa mudança. Como reflexo da cultura, né, a gente tem que avaliar como é que é a prontidão da organização para a mudança. Ou seja, existe realmente interesse em mudar, implementar a cultura ágil? Existe o suporte executivo? Que resistências a gente pode encontrar dentro desse processo? Isso tem que ser levado em conta. Como é que é o ambiente da organização? A gente tem um ambiente honesto, transparente e seguro para que as pessoas possam discutir e aprender sobre os erros? Ou não se admite o erro? Ou seja, a cultura da empresa leva as pessoas a ocultarem ou mascararem os erros e fracassos. Se é essa a cultura, né, como é que você vai aprender e melhorar algo se, a princípio, nada sai errado, nada é feito errado, né, nesse mundo de fantasias? Então, não é uma cultura que está predisposta a trabalhar dentro da filosofia ágil. Como é que é a política de aquisição da empresa? Então, muitas empresas desenvolvem projetos prioritariamente através de fornecedores. Então, contrata um fornecedor no mercado para desenvolver o projeto. Mas se ela tem uma política de perde-ganha, ou seja, eu como cliente eu quero espremer o fornecedor ao máximo, vou fazer aí um processo de aquisição, de seleção de fornecedor, eu quero o cara que me dê o menor preço, que me entregue tudo, né, apertando ao máximo. Então, muito difícil você ter esse fornecedor preocupado, por exemplo, em entregar valor no projeto. Ele vai buscar fazer o mínimo necessário para cumprir o que está no contrato e receber o dinheiro dele. Agora, se a política de aquisição da empresa busca um enfoque de parceria com o fornecedor, algo mais colaborativo, dividindo riscos e recompensas, já facilita. Muitos métodos, né, e práticas ágeis focam desenvolvimento do projeto em uma única equipe.
Só que num contexto corporativo, a gente sabe que existem programas, portfólios de projetos sendo tocados e as coisas se entrelaçam. Podem existir dependências entre projetos dentro da empresa ou até dependências do projeto com outras organizações. Então, tenho que buscar uma forma de alinhar isso. E uma alternativa, a gente falou sobre ela no webinar de janeiro, que foi o SAFE. O enfoque, o manifesto ágil, né? Em todos, praticamente a maioria das práticas ágeis, pensam como se tudo fosse um único projeto. Mas na prática, a gente tem aí interações, interseções, dependências acontecendo. E eu tenho que saber lidar com isso, né? A própria estrutura da organização pode impactar e, às vezes, definir quais práticas, né, são mais adequadas para a gente adotar. Se é uma organização que tem uma distribuição geográfica, né, as pessoas, unidades em cidades diferentes, então o projeto tem que envolver esse conjunto de pessoas que estão fisicamente distantes, isso gera uma barreira, uma dificuldade que tem que ser vencida. Existem organizações que são muito centradas nas caixinhas, né? Então eu tenho lá uma área de RH, uma área financeira, uma área de logística, uma área de comercial, e as pessoas ou as áreas, normalmente, elas estão enxergando só o umbigo delas. Então, me interessa o que tem a ver com o financeiro e eu preciso dessas questões. O resto, não estou nem aí, né? Normalmente, uma organização que tem silos, né? Cada área tem o seu mundinho. Só que, na cultura ágil, a gente tem que promover essa colaboração entre as áreas, porque, normalmente, os projetos não vão estar restritos a uma área específica, uma única área. Projetos vão ultrapassar e vão necessitar do envolvimento de várias áreas. A própria maneira de desenvolver os projetos, né, da organização influencia. Tem empresas que têm projetos muito ambiciosos, né, de construir um produto muito ambicioso de início. E, veja, o enfoque ágil, ele se encaixa melhor para os casos de nível de incerteza alto. Então, você querer desenvolver um produto muito ambicioso, sabendo que o nível de incerteza é alto, é um passo certo para o fracasso. Então, buscar ser menos ambicioso, né, nos produtos que você vai desenvolver, vai implicar em ter projetos menores, projetos mais curtos, uma retroalimentação que permite dar um feedback para você diminuir a incerteza do que falta ser feito. A maneira como a empresa aloca pessoas aos projetos também tem influência. Ter uma equipe ágil normalmente implica em ter gente dedicada em tempo integral ao projeto. À medida que a gente começa a compartilhar uma pessoa em 2, 3 projetos, isso vai gerando problemas. E isso prejudica. Na verdade, a pessoa consegue dar o seu melhor em termos de produtividade quando ela está concentrada em uma única coisa. Quando ela começa a dividir demais, a produtividade cai. Então, caiu a produtividade, caiu a agilidade. E vamos lembrar, se a gente está falando de desenvolver um projeto com nível de incerteza alto, normalmente esse projeto tem um caráter estratégico dentro da organização. É algo crítico, né? Tem um nível de incerteza alto, tem um risco alto, mas também tem uma recompensa alta associada a isso. Se a organização tem uma política de execução de projetos, né, forte, prioritariamente através de fornecedores, eu vejo aí uma questão de opinião, né, uma falha estratégica. Se você tem algo tão estratégico para a sua empresa,
quanto mais próximo você conseguir trazer isso para perto de si, melhor. Então, posso fazer isso com apoio de fornecedores? Apoio, beleza. Mas, como diz o ditado, né? Se você quer algo bem feito, faça você mesmo. Então, se eu quero um projeto que é estratégico para a minha organização e funcionando redondinho, melhor priorizar o desenvolvimento interno, complementado pelo apoio de alguns fornecedores. Não delegar todo o desenvolvimento ao fornecedor, porque eu estou delegando todo o risco de um projeto que é estratégico para a mão de um terceiro, que aí eu perco, de certa forma, o controle sobre essa questão. Bom, os temas que a gente buscou elencar e resumir do guia, né, foram esses que eu passei. Então, a mentalidade ágil, né, ela começou a se difundir depois da publicação do Manifesto Ágil, nasceu da indústria de software, mas hoje não está restrito a essa indústria. Quando se fala em projetos ágeis, se fala agilidade em várias outras indústrias também, né, que perceberam valor dentro dessa filosofia. E não existe um caminho único para se obter agilidade, né? A gente pode encontrar a cultura ágil através de várias práticas diferentes. O que a gente tem que estar sempre atento é: o projeto ágil é o projeto que busca entregar valor ao cliente. Se eu não estou observando isso, não adianta eu estar usando várias e várias práticas ágeis, porque eu não estou dentro da filosofia ágil. E lembrando a definição de ágil, né? Ágil é aquilo que se move com facilidade, com rapidez, exatamente para conseguir se sair bem nesse mundo de hoje que é tão dinâmico, que estão tantas ameaças e oportunidades surgindo a cada dia para as organizações. Bom, essa era o que eu tinha programado para apresentar. Eu vou pedir a gentileza para vocês preencherem uma avaliação rápida aqui. São 5 perguntinhas do webinar e vocês podem sugerir outros temas para os próximos eventos, podem colocar alguma crítica para a gente melhorar os próximos eventos, qualquer comentário que vocês queiram fazer, é importante para a gente melhorar. E eu vou dar uma passadinha aqui pelo chat para ver se tem perguntas aí para serem respondidas. Quem quiser fazer pergunta pode escrever no chat aqui. Uma pergunta aqui da Lourdes. Seria errado dizer que práticas ágeis são o mesmo que metodologia de aplicação ágil? Lourdes, no contexto ali do guia do PMI, né, práticas ágeis é um termo mais geral, que abraça, né, a metodologia, seria, né, metodologias ágeis, abraça algumas coisas que, né, técnicas, até mais simples, não pode dizer nem metodologia. Então, o termo práticas ágeis ali no contexto do guia é um termo mais geral, tá? Não é um sinônimo, é mais do que metodologia, ok? O Kleber pergunta se o webinar vai ser disponibilizado. Ok, a gente vai publicar amanhã a gravação dos slides. A gente vai mandar um e-mail, Kleber, para todo mundo, avisando que foi publicado. Então, todo mundo que se inscreveu no webinar vai receber um e-mail amanhã para falar que já está publicado o vídeo e os slides. Mas, faço o convite de novo, se vocês assinarem o nosso canal do YouTube, assim que o vídeo sobe no YouTube, você já tem a notificação automática do YouTube, ok? Lourdes tem outra pergunta aqui a respeito do ciclo. Pode perguntar, Lourdes.
Qual que é a pergunta? Ok, você já entendeu. Tá, beleza. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu falei ciclo de entrega, né, mas dentro, por exemplo, do vocabulário do Scrum, né, o ciclo de entrega é o que se chama de sprint. Ciclo de entrega, iteração, sprint, são sinônimos, né? Outra pergunta da Lourdes enquanto não tiver uma entrega totalmente funcional, não será passado para o próximo ciclo. É uma boa pergunta, Lourdes. Veja, dentro da filosofia ágil, né, eu vou ter entregas, ciclos de entregas curtos, mas não vou entregar qualquer coisa. Né? O norte principal ao planejar a entrega é o que eu consigo entregar de valor para o meu cliente. Então, você planejar uma entrega que tecnicamente você pode dizer que algo foi feito, mas aquilo não é o que é de mais valor para o cliente, a gente já está deturpando um pouco da filosofia. O próprio planejamento das entregas deve considerar, em termos de priorização, aquilo que o cliente vê mais valor. Não é o que a equipe acha que tem que ser feito. A própria definição da sequência de entregas tem que ter a participação do cliente e ele dizer, olha, eu quero que essa entrega, né, essa primeira entrega, priorize esse conjunto de requisitos, ou esse conjunto de histórias de usuário, casos de uso, por exemplo. Então, se entregar algo que não funciona, algo pela metade, né, a gente está, de certa forma, ferindo a filosofia. Ok? Genival tem um comentário, a maior dificuldade que tem nessa abordagem ágil é uma estimativa geral de finalização do projeto. Isso é comum nessa abordagem? A empresa que trabalha, isso é bastante cobrado. Olha, Genival, também uma boa pergunta, né? Toda empresa, ela quer ter uma ideia de quanto tempo e quanto custa, né, um projeto que está sendo desenvolvido. Se a gente está falando de um escopo bem definido, ela sabe, ou ela quer ter a resposta, né, de quando aquilo fica pronto e já sabe quanto vai pagar. Só que a gente está falando de usar uma abordagem ágil quando a gente identifica que existe um nível de certeza alto no projeto. Então, a própria empresa sabe que existe risco, existe um nível de incerteza alto. Né? Então a abordagem ela tem que ser um pouco diferente. Eu tenho uma ideia inicial do escopo, não tenho essa ideia totalmente clara, vou definir, aí eu estou falando na minha opinião, tá? Não estou baseando no guia. Vou definir um orçamento e vou definir um prazo, né, para o desenvolvimento desse projeto, sabendo que os requisitos ainda não estão totalmente maduros e que vão existir mudanças ao longo do projeto. Então, o desafio na condução do projeto agora é conseguir entregar um produto ao final desse prazo combinado que tenha valor. E ao longo da execução, dos diferentes ciclos de entrega, a empresa vai percebendo que alguns requisitos que foram pensados no início já não têm tanta importância e outros